Amém, glória a Deus. Abra comigo no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 1 ao 4. Se você trouxe a sua palavra, tem um controle aqui. Amém? Diz assim, eu não sei se é a mesma versão, a NVI, eu vou ler aqui no telão para a gente, que essa daqui é King James. Diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição. Amém. Tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Verso 4, para finalizar. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Porém, mas o justo viverá por sua fidelidade. Amém? Bom, meus amigos, quem aqui tem menos de 2 anos na fé? Levante a mão aí. Acho que ninguém, né? Todo mundo tem mais de 2 anos. Que bom. Eu queria hoje trazer uma reflexão e uma mensagem acerca de Cristo, que é um pouco difícil de compreender. Eu confesso para vocês que eu demorei um tempo para compreender. E hoje eu intitulei essa mensagem como uma mensagem um pouco atípica. Quando confiar é mais do que entender, né? E aí eu vou criar algum contexto aqui para a gente entender melhor o porquê dessa mensagem, desse título. Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu estive pensando acerca desse livro, o livro de Abacuque. E tem alguns momentos que eu me questiono em alguns pontos, e principalmente na nossa caminhada por fé. Porque em alguns momentos da minha vida, eu ficava me questionando do porquê alguns ímpios prosperam e os filhos de Deus têm toda a dificuldade. Eu fiquei me questionando do porquê que algumas realidades acontecem, porquê que algumas pessoas, apesar de passarem tanto tempo na fé, elas têm dificuldade de conhecer a Deus, elas têm dificuldade de ter uma interpretação bíblica. E eu fiquei me perguntando que porquê que ao longo do tempo, porquê que as pessoas não conseguem ter uma devoção às suas escrituras, o porquê que as pessoas normalizam passar tantos dias sem ler a palavra de Deus, sendo que uma vez nós declaramos que é o nosso manual de sobrevivência. E aí eu estudando um pouco sobre os profetas menores, eu cheguei à conclusão, na verdade é a interpretação correta do texto. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Abacuque nos 3 capítulos, é interessante, porque cada capítulo representa um momento. Mas antes disso, existem 12 profetas menores no Velho Testamento. E aproximadamente 6 deles, eles gastam a sua vida questionando a Deus sobre derrotar o povo de Nínive e os assírios. Então eles gastam ali e ficam com medo. E aí um belo dia, o livro de Naum, ele vai explicar com mais clareza essa destruição ao povo babilônico. Então, o livro de Naum, ele nos mostra que a Babilônia, o povo babilônico, eles destrói o povo de Nínive e, consequentemente, os sírios. E, ou seja, quando vem para o livro de Abacuque, e aí ele já está celebrando, porque eles derrotaram o seu maior inimigo. Só que o profeta e o livro de Abacuque, ele é muito interessante, porque, em outras palavras, no capítulo 1, você pode meditar nele durante a semana, mas no capítulo 1, nós vamos perceber um profeta que agora ele faz um desabafo a Deus, dizendo: Deus, eu praticamente cresci vendo o povo de Nínive e os sírios maltratando, pressionando, vivendo todas as injustiças.
E agora, uma vez que nós derrotamos eles, o nosso povo, ou seja, ali na região sul, que é a região conhecida por Judá e também Jerusalém, o nosso povo está sendo aprisionado pelo povo babilônico. E aqui é muito interessante, porque quando ele faz esses questionamentos, a gente vai perceber um Deus que está ali no diálogo, e o livro de Abacuque ele é muito parecido com o livro de Jó. Como? Porque Jó, ele não cometeu nenhum crime, nenhum pecado. Na verdade, a gente entende um pouquinho o contexto da história de Jó, mas Abacuque, no capítulo 1, ele está questionando Deus, por que o povo estava vivendo dessa forma, e o porquê que eles não conseguiriam se voltar ao Senhor. Ou seja, naquele período, o povo estava vivendo uma crise econômica, o povo estava vivendo muitas injustiças, e Abacuque, ele faz um clamor a Deus, dizendo: Deus, o Senhor precisa intervir. E agora, depois desse clamor, Deus, ele envia o quê? Ele responde a Abacuque, dizendo assim: Abacuque, então eu vou mandar o povo babilônico ensinar o povo a me honrar, em outras palavras. Só resumindo para a gente criar um pano de fundo. E aí, Abacuque ele já devolve. E aqui é muito interessante porque no capítulo 1, Abacuque questiona a ação e o caráter de Deus. E agora no capítulo 2, nós vamos observar Abacuque aceitando a ação de Deus, dizendo: Deus, nós aceitamos, mas o porquê que esse povo, ele tem que vir para disciplinar o nosso povo, um povo tão mau, um povo que não vai ter misericórdia de nós. E agora Abacuque, ele começa a questionar o caráter de Deus. Olha que loucura, uma hora no capítulo 1, Abacuque pede socorro a Deus, e depois ele aceita a decisão de Deus de intervir naquele povo. E aí tudo bem, mas agora Abacuque ele questiona o caráter de Deus, a ação de Deus. Ou seja, dizendo: Deus, esse povo é um povo ruim, é um povo injusto, ele vai aqui oprimir o seu povo. E aqui que eu quero entrar na mensagem de hoje. Porque o primeiro ponto dessa mensagem é sobre a métrica de Deus operar. Muitas vezes, pelo menos na nossa mente religiosa, a métrica é que Deus ele sempre vai usar o pastor da igreja, que ele sempre vai usar uma pessoa que vive diretamente na igreja, e tudo bem. Só que Deus, ele não tem dificuldade em usar qualquer outra pessoa. Tanto é que nesse período, ele usa um povo inimigo para ensinar o seu próprio povo. Olha que loucura, Deus aqui, ele nos traz algumas lições sobre a sua métrica. Ele usa o povo babilônico para ensinar o seu próprio povo, ou seja, aqui ele abre uma precedente também para nos ensinar que a métrica de Deus muitas vezes não é de acordo com a nossa métrica. Por quê? Porque Deus ele não tem dificuldade de usar pessoas. Deus ele não tem essa acepção para usar alguns tipos de pessoas. E aqui Deus ele usa um povo inimigo para ensinar o seu próprio povo, nos ensinando também que Deus ele pode usar tanto você quanto a mim. E aqui ele pode também nos trazer algum entendimento. O porquê? Porque o livro aqui de Abacuque, ele vai nos ensinar sobre uma fé, e eu vou chegar lá. E aí o segundo ponto desse texto é que ele faz um clamor no capítulo 2, e no verso 4, ele vai declarar assim: porque o justo, ele vive pela fé. Mas no original, existe uma conotação e uma explicação sobre fé. Na verdade, existem uma variação de palavras que possam definir, mas a definição correta é fidelidade, ao invés de fé. Então aqui ele está declarando: mas o justo vive pela fidelidade daquele que é digno. E aqui a gente passa pelo primeiro momento. Abacuque questiona a ação de Deus, porque na cabeça dele não funcionava daquela forma. Deus não poderia usar um povo inimigo para ensinar o seu próprio povo. E aqui nós chegamos à conclusão de que ele finaliza no capítulo 2 dizendo que o justo, ele vive pela fidelidade daquilo que ele acredita. Bom, e aqui eu quero entrar na mensagem. Eu criei todo esse pano de fundo para a gente entender melhor o que Deus ele queria nos ensinar acerca dessa mensagem. Então aqui a gente percebe que nós, durante muitos anos na nossa caminhada,
nós temos um pensamento de que, Deus vai te abençoar. Ou pelo menos nós chegamos a um pensamento de que se você estiver em um momento de dor, é porque Deus está no processo ou porque Deus está caprichando. Muitos já ouviram acerca disso, né? E às vezes, eu também me pergunto disso, que eu conheço inúmeras pessoas que são fiéis a Deus por muitos anos, e eles passam por períodos de perdas, diagnósticos até mesmo terminais, eles passam por períodos de muitas dores, que eles não conseguem discernir o motivo daquela dor. A gente percebe algumas pessoas que ali são fiéis a Deus, e no final da sua vida se deparam com o diagnóstico de um câncer, e às vezes eles se voltam e perguntam assim, mas por que essa pessoa é tão fiel a Deus? O porquê que ela foi acometida dessa enfermidade? Então, esse questionamento, ele surge a partir de um pensamento positivista. O que seria esse pensamento positivista? O pensamento positivista, ele surge a partir do momento de que o nosso sofrimento, ele vai ter um fim, a nossa dor muitas vezes vai precisar de uma explicação. Se a gente está sofrendo é porque Deus está no processo, Deus é muito caprichoso, mas o que eu quero trazer para você como entendimento aqui, é que Abacuque, ele está nos trazendo uma lição. Qual é a lição? A lição é que muitas vezes, como Deus opera, é um pouco diferente, porque aqui ele está nos ensinando, ele está diante de um povo que está vivendo muitas tragédias, ele está vivendo um povo que está se lançando à prostituição, que está vivendo de forma injusta, que não tem misericórdia, que não tem apreço pelas coisas de Deus. Então aqui nós vamos observar um povo que está vivendo muito contrário àquém do que Deus esperava daquele povo. E aqui, Abacuque, ele nos ensina, mas o justo, ele vive pela fidelidade daquele que é digno de toda a confiança. Em outras palavras, essa é a declaração de Deus para nós. Por que eu falo de pensamento positivista e por que eu falo de uma fé? Porque nós estamos crescendo dentro da igreja com o entendimento de que, Deus vai fazer algo acontecer, se eu estou sofrendo é porque no final Deus vai nos ensinar, mas não é dessa forma que muitas vezes vai acontecer. Desculpa te falar, mas eu preciso te ensinar nessa noite que a nossa fé, ela não tem que ter baseamento num pensamento positivista. Por quê? Porque todas as vezes que nós formos fiéis, de acordo com aquilo que pode acontecer, com uma bênção de Deus, nós estamos servindo Jesus e mais alguma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é um pouco difícil essa compreensão. É uma verdade que dói. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos a fé como um desejo positivo. E não tem nada de errado você acreditar que o seu futuro vai ser melhor. Mas o problema está em quando a sua fidelidade está naquilo que vai acontecer de bom e não naquele que é digno de confiança. Ou seja, muitas pessoas chegam para mim e às vezes estão num período muito difícil de dor, de diagnóstico, de dilemas. Eles chegam, o que eu fiz para dar tudo errado? Sabe, tem situações na nossa vida que de fato nós não vamos conseguir compreender. Algumas situações vão acontecer e eu posso dizer para vocês, e algumas dores talvez não podem ter fim. Você pode ser fiel a Deus e daqui a alguns anos, se você não cuidar da sua saúde, você ser diagnosticado com câncer, você não vai virar para Deus e dizer, Deus, eu fui fiel a Ti, porque eu recebi essa notícia tão trágica. Não é assim que funciona. A nossa fidelidade, ela precisa estar naquele que é digno da nossa confiança e da nossa devoção, independente do que vai acontecer no amanhã. Abacuque, ele está nos ensinando que ainda que ele esteja num período tão difícil, e ainda que ele seja o profeta que clamou por uma intervenção divina, ele entende que o justo, ele vive pela fé. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, Deus, eu intervi para que o Senhor pudesse intervir sobre nós.
mas eu vivo não por aquilo que os meus olhos enxergam, não por aquilo que o meu coração sente, mas eu vivo por ti e para ti, porque tu és digno da minha fidelidade. Em outras palavras, Abacuque está declarando isso. Ele está dizendo, eu sou fiel, não porque o Senhor me abençoou, não porque o Senhor me deu uma família, não porque o Senhor me deu um carro legal, não porque o Senhor me deu um apartamento legal, não porque o Senhor me deu uma empresa legal, não porque o Senhor me deu uma vida e um estilo de vida muito bom. Eu sou fiel ao Senhor porque o Senhor merece a minha fidelidade e o Senhor é digno de tudo isso. E nós temos que parar com esse pensamento de que, o amanhã Deus vai fazer algo melhor. Desculpa, gente, mas talvez não vá acontecer esse algo melhor. Desculpa, mas talvez o amanhã a sua dor não terá fim. Mas a pergunta para nós é, você continua fiel? Ou você só é fiel depois da cura? Ou você só é fiel depois do milagre? Ou você só é fiel depois da promoção? Ou você só é fiel depois da bênção de Deus? É difícil, né, gente? Para mim é difícil isso. E sabe o que é mais interessante? Que aqui, Abacuque está confiando na soberania de Deus. Ele está dizendo assim, Deus, se é dessa forma que o Senhor quer atuar no nosso meio, se o Senhor quer usar o povo inimigo, eu vivo pela fidelidade em Ti. Eu confio no Teu plano soberano sobre a minha vida. E eu sei que ainda que os meus olhos podem visualizar de forma incorreta ou errada ou trágica, eu sei que aos Teus olhos isso é o melhor para mim. Porque a nossa métrica muitas vezes é aquilo que os nossos olhos enxergam. Sabe que outro dia eu ouvi um menino falando para mim que o nivelamento de uma espiritualidade de um pastor é pelas bênçãos que ele adquire. Eu falei, que loucura! Desde quando? Desde quando isso? O nivelamento de um pastor, de um homem de Deus, é o quanto ele é fiel às escrituras sagradas. Se ele for abençoado, glória a Deus por isso, mas se ele não for, glória a Deus também. Tanto o que anda de bicicleta, quanto o que anda de carro, eles vão ter recompensas, e talvez não seja nessa terra. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever o livro de Romanos, ele se baseia nessa declaração de Abacuque. Tanto é que ele declara, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo é justificado por aquele que é digno da sua confiança. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo também nos ensina. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Por exemplo, no capítulo 13, ele estava sob o domínio de César. E sabe que ele declara no capítulo 13? Que nós precisamos orar pelas nossas autoridades e pelos nossos governantes. Por que ele declara isso no capítulo 13? Porque ele vive pela fidelidade de quem ele acredita. O apóstolo Paulo nos ensina que ele vive através da fidelidade, ou seja, o justo vive pela fé. Ali no capítulo 13, ele estava sobre o domínio de César, ou seja, uma autoridade totalmente perversa e contrária. Mas ele, com muita fé, ele declara isso. Mas o meu justo, ele vive pela fé. Sabe que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ainda que seja o governo de esquerda, de direita, de terceira via, não sei da onde, eu confio em Deus, porque eu sou fiel por aquele que é digno da minha fidelidade. Sabe, nós temos que mudar a nossa perspectiva, nós temos que mudar o nosso estilo de vida, nós precisamos encarar a realidade do nosso Deus como uma realidade bíblica, gente. Uma realidade que tem uma necessidade nos nossos dias. Sabe, quando você vem para mim e me pergunta sobre perdão, eu posso dizer para você que o perdão não é o que você sente.
o perdão você perdoa porque você acredita que o perdão é um caminho para restauração. Ou seja, isso não tem nada a ver com aquilo que você sente. Você entende que é um caminho para restauração. Sabe, Jesus também, a gente vê nos evangelhos, Jesus, quando ele está ali com os discípulos, ele diz: Senhor, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Ou seja, afasta-se de mim a minha vontade, o que eu sinto, o que eu desejo, mas seja feita a tua vontade, porque o teu plano é muito maior do que aquilo que eu sinto e que os meus olhos podem ver. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, Deus, ainda que tudo possa estar desabando, ainda que eu possa estar recebendo esse diagnóstico, ainda que eu esteja recebendo essa notícia que eu estou desempregado, mas a minha fé não está naquilo que o Senhor pode me dar, a minha fé está naquilo que o Senhor é, na sua natureza. A minha fé, ela está aqui como devoção, não por alguém que eu tenho simpatia, não porque o pastor é conveniente, não porque é isso ou aquilo, não, a minha fé não é para agradar ninguém, a minha fé é naquele que me olhou e me amou primeiro, antes de qualquer merecimento da minha parte, ainda que eu nunca vá alcançar isso. Aqui, Abacuque está nos dando uma lição a respeito de fé. E o apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Romanos baseado nessa declaração de Abacuque. Mas o justo, ele vive pela fidelidade do que ele acredita. Você vive por aquilo que você enxerga, por aquilo que você sente, ou por aquilo que você crê. Parece muito clichê, porque a gente tem ouvido muitas pessoas falando disso. A gente não vive pelo que sente, mas na primeira oportunidade. A gente não vive pelo que os nossos olhos visualizam, mas na primeira oportunidade. Sabe, nós precisamos entender a natureza de Deus, porque uma vez que você se entende a natureza de Deus, você vai começar a professar uma fé naquele que é digno, aquele que é fidedigno, aquele que merece a nossa devoção, aquele que merece. Sabe, aqui Abacuque, no capítulo 3, olha como ele vai declarar no verso 17: mesmo que a figueira não floresça, nem que haja fruto nas videiras, o produto da oliveira falte, e os campos não produzem alimento, o rebanho seja eliminado do aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da minha força, fará com os meus pés os da coça e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor-me sobre os meus instrumentos de cordas. Abacuque, ele declara e finaliza o capítulo 3, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não floresça, ainda que todos os meus investimentos vai por água abaixo, ainda que a bolsa de valores despenque, eu tenho uma grande perda, ainda que eu seja fiel durante toda a minha vida e eu receba um diagnóstico, ainda que eu receba tantas notícias ruins, ainda que eu seja e viva um desemprego ali, que não seja algo que eu planejei, ainda que nada funcione de acordo com aquilo que eu espere, ainda que tudo isso falte, ainda que a minha despensa não esteja de acordo com aquilo que eu imaginei, ainda que eu não receba aquilo que eu tanto idealizei, ainda que tudo isso falte, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, não no Deus que me abençoa, no Deus que me salvou, não no Deus que faz milagres, mas no Deus que é o próprio milagre. Nós precisamos encarar essa realidade, gente. Sabe, às vezes nós fazemos orações, Senhor, abençoa esse ano, e às vezes é o pior ano da nossa vida, e aí você vai se afastar de Deus, você vai desistir de Deus. Então você está condicionado só às coisas boas que acontecem, então você vive por aquilo que vê. Então eu quero declarar um ano de bênçãos, mas isso foi um ano ruim. A sua fé vai desfalecer, ou será que você só consegue ser fiel quando tudo vai bem?
Ou será que você só é fiel quando as suas finanças estão boas? Ou será que você só consegue ser fiel quando você vai de carro para a igreja? Nós precisamos ter uma clareza no Evangelho. Abacuque, ele está diante de uma realidade totalmente inversa. Deus está usando o povo inimigo para disciplinar o seu povo. Em outras palavras, ele clamou por algo, Deus fez o contrário, e ele diz no capítulo 2, mas o justo vive pela fé. Ele está dizendo em outras palavras, Deus, eu confio no seu plano. Ele não está dizendo, eu sei que tu tens o melhor para mim. Não é isso. Ele está dizendo, eu confio em ti, independente do que vai acontecer depois, eu confio em ti. Ele não está dizendo que ele tem o melhor para nós. Ele não está dizendo que ele está caprichando. Ele está dizendo que nós estamos no processo. Deus pode até estar no processo, mas o que ele está dizendo, eu sou fiel pelo que você é. Se você me abençoar, glória a Deus. Mas se você não me curar, glória a Deus também. Se eu perder, glória a Deus também. Se eu ganhar, glória a Deus também. Se eu for demitido, eu vou me ajoelhar e agradecer ao Senhor. Se eu for promovido, eu vou agradecer também ao Senhor. Vocês entendem como é diferente? E aí no capítulo 3, ele finaliza com esse cântico, com essa oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Nossa, nós cantamos praticamente inúmeros cultos essa canção. Mas será que nós vamos de fato viver essa realidade? Será que nós vamos dizer, Deus, apesar da dor desse diagnóstico, eu vou me alegrar em ti. Apesar da dor dessa perda, eu confio em ti. Quem ousa nessa noite declarar isso? Ainda que a fartura não tenha chegado na minha casa, eu me alegro em ti. E aqui, gente, não me interprete errado. Isso daqui não é uma apologia à miséria. Isso daqui não significa que você não vai orar dizendo, Deus, cuida de mim. Não. Você pode desejar os melhores, as melhores coisas para a sua vida. Mas o problema está quando você deposita a sua esperança naquilo que vai acontecer. Aqui que mora o grande perigo. Porque quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança naquilo que Deus pode fazer, nós queremos Jesus e mais alguma coisa. E quando nós dizemos assim, Deus, eu sou fiel a ti, e eu te agradeço por o que pode acontecer. E aqui, gente, até uma lição para nós enquanto casais que vivemos com perdões diariamente. O perdão não tem a ver com merecimento. O perdão tem a ver com aquilo que você acredita que é um caminho para a restauração para a sua casa. Você acredita. O que o autor dos Hebreus nos ensina? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que se aguardam. Isso é fé, ou seja, a fé se resume a uma fidelidade naquele que é digno de toda a nossa confiança. O justo, ele vive pela fé, pela fidelidade daquele que é fidedigno. O justo, ele vive por aquilo que crê. O justo, ele vive por aquilo que crê, não por aquilo que seus olhos visualizam, não por aquilo que seu coração sente. Gente, as nossas emoções, elas podem nos confundir demais. E aqui Abacuque, o profeta Abacuque, em outras palavras, nesse diálogo, eu posso dizer que ele tem até alguns questionamentos francos diante de Deus. Aqui, se você for ler com calma o capítulo 2, você vai perceber que Abacuque, ele aceita a ação de Deus, mas os modos operantes de Deus, ele discorda. E sabe, alguns momentos,
Você e eu vamos precisar ter algumas conversas francas com Deus. Você e eu, em alguns momentos, nós vamos ter algumas conversas difíceis com Deus, que talvez não tenha explicação para o que está acontecendo, que talvez nós não venhamos conseguir entender o porquê e para que tudo isso. Mas a pergunta para nós: será que eu me movo por aquilo que eu consigo compreender? Ou será que eu me movo por aquilo que eu acredito? Nós precisamos hoje acreditar que Deus, na sua infinita graça, nos alcançou. Talvez você vire para mim e diga assim: nossa, por que Deus usa um povo inimigo para disciplinar o seu povo? Aqui a gente pode até entrar na questão do merecimento, porque às vezes nós confundimos a fidelidade a Deus com semeadura. E tudo bem, você pode virar para mim e dizer assim: não, mas o livro de Provérbios fala sobre o tolo e o sábio. Eu entendo. Mas você já parou para pensar que essa lei da semeadura, ela funciona lá no mundo empresarial que você está inserido? A lei da semeadura, ela é envolvida em muitos outros segmentos lá fora. Você já parou para pensar que, biblicamente, nós usufruímos de algo que não semeamos? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que muitas vezes também nós vamos usufruir de algo que nós não semeamos? Porque Deus não é uma matemática exata. Deus não funciona como nós acreditamos que Ele pode funcionar, ou é uma métrica. Não. Deus é Deus. E os modos operantes, como Deus pode fazer, é muito diferente. E isso aos nossos olhos podem trazer uma confusão. Mas é nesse momento que você vai confiar em Deus. Sabe, a pessoa pode estar no seu pior momento, você vai orar, mas você vai orar crendo que Deus é fiel. Independente do que vai acontecer, você precisa acreditar que Deus é fiel. É difícil ouvir isso, gente. É difícil você chegar ao ponto e você ver Abacuque declarando no capítulo 3, que ainda que tudo esteja ladeira abaixo, ainda assim a minha alegria está no Senhor, a minha confiança está em Deus, e eu sei que Ele é fiel, porque nós estamos, gente, usufruindo de algo que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás, o sacrifício perfeito. Nós estamos vivendo o que nós não semeamos. Isso é graça, é favor imerecido. E talvez você viria a nossa recompensa. Nossa recompensa é o nosso galardão. Talvez a nossa maior recompensa não seja aqui nessa terra. A nossa maior recompensa talvez seja quando nós chegarmos diante do trono da graça de Deus. Quando esse céu se rasgar e a gente se deparar face a face com Deus, e Deus nos recompensar segundo a nossa fidelidade. Sabe o que é mais difícil de entender? Que apesar de permanecer fiel nesse lugar, talvez as nossas recompensas não venham nesse lugar. Eu não estou falando do mundo empresarial, não estou falando do que a gente faz lá fora. Os modos operantes são diferentes. Mas aqui, a gente tem algumas lições difíceis demais. Sabe por que é difícil, gente? Porque ser fiel, você vai se deparar com alguns pensamentos, como o silêncio, como a espera, como a incompreensão. E isso são pensamentos que nos desfalecem na fé. É muito difícil você esperar. É muito difícil você clamar e não ter um retorno. É muito difícil você se deparar com algo, alguma dor irreparável. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram
desses digital influencers que fazem por aí, pelo metrô. E aí, eles chegam para um senhor e perguntam: você acredita em Jesus como seu único e suficiente? Ele falou: acredito. E aí eles vão no meio da entrevista. Eu não assisti com calma esse vídeo, eu assisti bem rápido, que eu estava bem ocupado. E aí eu assisti bem rápido. E aí ele pergunta assim: você já teve alguma perda? E aí esse cara, na entrevista, ele fala assim: não, eu estou há 8 meses que eu perdi o meu filho e a minha esposa. E aí ele ainda explica: a minha igreja fez uma campanha de oração para minha esposa engravidar. E ela engravidou e perdeu o bebê, e a minha esposa também morreu. E aí o cara pergunta: mas mesmo assim você continua fiel? E aí ele diz: sim. Por quê? Porque ele falou: se Deus, que experimentou o sentimento de perda, tanto na queda do homem, como do seu filho que se desprendeu dele, ele entende muito melhor do que eu sobre perdas. E se Deus, que durante 8 anos eu vivi maravilhas com a minha esposa, ele decidiu levar, então eu prefiro acreditar que ele é fiel e ele é soberano, do que ficar me questionando sobre por que ele levou meu filho e minha esposa. E eu fiquei olhando. Gente, eu lagrimei ouvindo isso, porque eu falei: que maturidade. Imagina só você fazer uma campanha de oração para sua esposa engravidar. No dia do parto, o bebê morre, a sua esposa morre, e você vira e diz para Deus: Deus, eu continuo sendo fiel. Que loucura. É exatamente o sentimento que Abacuque está nos ensinando. Ainda que não seja de acordo com quanto eu imagino ou desejo, ainda assim eu sou fiel, porque o Senhor é fiel. E eu não sou fiel por aquilo que as tuas mãos podem me dar. Eu sou fiel por aquilo que o Senhor já fez. Eu sou fiel por quem o Senhor é na minha vida. Eu sou fiel porque o Senhor é tudo para mim. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Senhor. É difícil fazer essa oração, né? Mas que tal nessa noite nós dizermos assim: quando confiar é muito mais do que entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. É exatamente isso que o Senhor, nos últimos dias, tem me ensinado sobre fé. Sobre muitas vezes a nossa fé não vai ter uma compreensão, e muitas vezes nós vamos tomar uma atitude, não porque nós sentimos que é uma decisão melhor, mas porque nós acreditamos na Sua palavra, que é um caminho para a restauração, que é um caminho para a salvação e é um caminho melhor para a nossa alma não se perder. Você fique de pé nessa noite. Que a gente saia dessa noite aqui consciente de que fé e confiança é muito mais do que compreensão e entendimento. É simplesmente uma devoção àquele que é digno. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque nós estamos acostumados, gente, a receber a bênção, a receber aquela oração poderosa, onde você aumenta o volume da sua voz. Tudo isso é muito bom, gente. Mas quando a gente vai conhecer Deus de verdade, nós vamos entender que é muito mais simples do que nós imaginamos. É muito mais bom você ser fiel, porque você acredita que Deus tem o melhor, não o melhor, mas que Ele é fiel. Perdão. Olha como eu estou até habituado a repetir essas frases, né? Deus tem o melhor. Mas a verdade é que o melhor de Deus não é como os nossos olhos enxergam. Isso que é desafiador. Que o melhor de Deus é diferente do que os nossos olhos enxergam. Às vezes, o melhor de Deus traz uma confusão para nós.
porque nós acreditamos que é dessa forma que Deus opera. Mas não. O livro de Abacuque nos ensina que Deus usou o povo inimigo para disciplinar o seu povo. Ou seja, talvez a tragédia que pode ser tão assustadora seja a condução de como Deus queria nos ensinar algo. Sabe, durante muitos anos na fé, eu já frequentei inúmeros ofícios fúnebres. E sabe o que é mais, assim, difícil? É que quando nós chegamos para fazer um ofício fúnebre, geralmente o pastor, ele tem que fazer a leitura daquela reflexão bíblica. E às vezes a gente fala sobre propósito, que Deus tinha o melhor e tudo mais. Mas esses dias eu fiquei pensando, eu falei, se ao invés de nós fazermos leituras bíblicas naquele ofício fúnebre, se nós, através dessa tragédia, conseguir enxergar a bondade de Deus, se nós, apesar daquele cenário tão difícil, você conseguir enxergar Deus naquele caos, naquela dor, porque muitas vezes você não vai ser preciso falar nada, você só precisa estar ali para abraçar as pessoas, porque muitas vezes aquela tragédia pode ser assustadora para nós, mas e se você enxergar a bondade de Deus naquele ambiente tão hostil, de uma dor irreparável, você mesmo assim conseguir olhar a bondade de Deus? Eu acredito que isso tem a ver com maturidade. Queria que você colocasse a mão na altura do seu coração. Jesus, nos ensina, Senhor, a ser fiel a Ti, independente das circunstâncias, Senhor. Nos ensina a amar a Tua palavra, Senhor. Não permita que nós venhamos normalizar dias, semanas, sem ter comunhão contigo. Nos ensina a enxergar bondade em meio à dor, em meio à tragédia. Sabe, nós não queremos aqui fazer apologia à miséria, Senhor. Nós estamos aqui professando uma fé naquele que é digno. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, não aquilo que o Senhor faz, ainda que seja tão bom. Mas ainda não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais no campo, ainda que a soja não traga fartura para nossa casa, ainda que o nosso investimento não tenha dado certo, ainda que depois de anos de fidelidade nós venhamos se deparar com uma notícia ruim, ainda que tragédias possam desfalecer a nossa fé, ainda que tudo possa desmoronar, ainda que nada faça sentido no dia de hoje, mas ainda assim, nós se alegraremos em Ti, Senhor, o Deus da nossa salvação. Ainda que nada esteja de acordo com aquilo que nós esperamos, Senhor, nós confiamos em Ti, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, Senhor, nós não queremos se mover por emoções, Senhor, nós queremos se mover por uma palavra, nós queremos acreditar que ainda que tudo esteja de mal a pior, o Senhor tem um plano para os Teus filhos, e ainda que isso traga uma confusão para o nosso emocional, para a nossa maneira de pensar, para o nosso cognitivo, nós confiamos na Tua soberania, Senhor,